A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos agora na AVA de uma aula dupla, que é a aula dupla 3. Essa é a terceira parte dessa aula dupla, que é a aula 5 e 6, e estamos na terceira parte da aula 5, ou seja, estamos a terminar a aula 5. Lembrando aqui a nossa linha de tempo, que é a base que nós estamos a construir dessa disciplina, uma linha de tempo cronológica com os anos milenares para nós lembrarmos aí de Adão e Eva até João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse. São 4.100 anos, nós dividimos em 7 períodos históricos bíblicos. Nós retiramos aí, né? Já falamos do período pré-diluviano e estamos agora no período patriarcal. Depois vamos falar do conquistador. Vamos então agora considerar o período patriarcal, que é de Noé a José. Já estamos falando e falamos já sobre as migrações e a formação de povos, né? Suméria, Caldeia, os cananeus, os egípcios, de uma forma mais específica, que é citada na Bíblia, provenientes aí dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Mas sabemos que a Bíblia também fala da formação dos outros povos, né? Só que a Bíblia não aborda como foi esses outros povos, só fala que eles foram, né? Mas como nós já falamos, Deus, por motivo dele, não quis utilizar essas histórias. São muitas histórias que aconteceram. E durante o período bíblico essas histórias foram acontecendo. E tem relatos, né? E tem livros que contam. E nós poderíamos até sintonizar a história bíblica com a história da humanidade. Nós não vamos fazer isso muito, só em alguns momentos que a gente vai citar, porque não é o nosso propósito aqui, mas você pode, se quiser, fazer uma vinculação e ir olhando esses períodos para você saber o que acontecia durante esses períodos. Mas vamos agora, nessa parte, fazer mais uma análise geográfica, e eu vou ler um pouco mais os nossos slides, porque é muito material, que nós temos que considerar a geografia física, a geografia humana, a geografia política e a geografia econômica. Considerando o aspecto da geografia física e política geral no tempo dos patriarcas, nesse momento não faremos uma análise geográfica da terra de Canaã, ou como os romanos chamaram, Palestina, mas que na verdade era a terra de Israel. Veremos mais o crescente fértil. A formação dos primeiros impérios, nós temos aí o Egito e a Etiópia na África, a Assíria no Oriente Médio, e a Caldeia ou Mesopotâmia e Canaã na terra de Canaã, que foram as cidades-reino. Outros povos começaram a se formar, como o caso do Império da China, mas nós não vamos contar essa história. É uma história longa, muito interessante, mas não é parte da história bíblica. Na América, somente, provavelmente, tribos nômades. Nós sabemos que mais tarde essas tribos formaram impérios, né, como o Império dos Incas, dos Maias, dos Astecas, né, que se formaram só no tempo de Moisés e de José. Então, só quando nós temos aí aquele período de 400 anos entre José e Moisés, nas Américas estavam se formando outros impérios, né? Mas eles não fazem parte da Bíblia. O crescente fértil é esse aí, nós já mostramos esse mapa uma vez, né, que é onde se formou esses grandes impérios bíblicos. O crescente fértil florescia civilizações, mas em outros lugares outras civilizações também nasciam, é claro. Algumas mais perto formaram algumas que auxiliaram até a história da humanidade, como é o caso da Etiópia, né, que em alguns momentos aparece, mas não é abordado de uma forma clara a história. Então está aí várias formações, as cidades normalmente eram feitas em forma de zigurates, né? Tinham sempre os zigurates, que eram as pirâmides, né? No Mediterrâneo Oriental, em Creta, floresce o domínio dos reis minoicos, fundadores da primeira potência marítima historicamente conhecida. A cidade de Mecenas defendeu seus habitantes e uma segunda cidade, Troia, se ergue, mas sobre as ruínas da primeira. E aí nós temos aquelas histórias, inclusive a cidade de Troia, o cavalo de Troia, né, entre os gregos.
Nos vizinhos Balcãs, inicia a primeira idade do bronze. Na Sardenha e na região ocidental da França, os mortos são inumados em túmulos de pedras gigantescas. Esses túmulos megalíticos são derradeira manifestação considerável da Idade da Pedra. Já na Grã-Bretanha, né, lá na ilha, na Inglaterra, constrói-se o mais famoso santuário da época megalítica, o Templo do Sol de Stonehenge, cujo círculo de pedra gigantesca próximo a Salisbury é ainda hoje uma curiosidade de envolta em lendas, alguns até falando que talvez tenha tido a ver com o período pré-diluviano. A grande discussão sobre as construções inexplicáveis no mundo seriam construções pré-diluvianas, conforme nós já falamos. Na Germânia, ou Alemanha, lavra-se o solo com arados de madeira. O desenvolvimento da agricultura e pecuária é parte fundamental da economia dos tempos antigos. Na China, nas vastas estepes da Rússia e na África, reina a escuridão e, além das águas do Atlântico, dorme pesadamente o continente da América. Na Ásia Menor, no coração da atual Turquia, lançam-se os fundamentos do poderoso reino dos antigos hititas. Na Mesopotâmia, entre Eufrates e Tigre, dominam os reis da Suméria e Acabe, que têm como tributários os reinos menores do Golfo Pérsico e as nascentes do Eufrates. Então nós temos aí um pouquinho de geografia geopolítica, né? E vamos entrar agora na geografia econômica dos tempos dos patriarcas. É lógico que nossa abordagem principal é a bíblica, mas é claro que existiu uma história humana em várias partes do mundo, por isso que a gente está citando algumas coisas para você tentar se localizar na história da humanidade. Nós sabemos que a agricultura já existia, na verdade existia antes, né? Porque lá a gente já via Abel e Caim, né? Caim já como um agricultor, então nós sabemos que a agricultura já era antiga. Nos vales artificialmente irrigados do Nilo, do Eufrates e do Tigre, erguiam fazendas e plantações de proporções tão consideráveis como os grandes empreendimentos agrícolas de hoje. Produziam então cereais, legumes e frutos mais seletos. O comércio nasceu do sistema de importação e exportação com mercadorias realizado pelos grandes importadores e exportadores da Mesopotâmia e do Egito, através de caminhos das caravanas e das rotas da navegação desde o Golfo Pérsico até a Síria e a Ásia Menor, desde o Nilo pelo mar até Chipre, Creta, que eram ilhas, né? Mais além, até o Mar Negro, encontramos esses dados em escritos gravados em barro e papiro. Então o comércio foi se desenvolvendo entre os povos, né? Trocando mercadorias, né? As mercadorias mais procuradas entre a profusão dos artigos eram o cobre, das minas do Egito, no Monte Sinai, a prata das minas da Cordilheira de Tauro, o ouro e marfim da Somália, na África Ocidental e da Núbia, e no Nilo corantes da púrpura da cidade fenícia do litoral de Canaã, incenso e especiarias raras do sul da Arábia, magnífico linho e teares de egípcios e vasos maravilhosos da ilha de Creta. A literatura e a gramática também se desenvolvia, a poesia e a ciência estavam em pleno florescimento, no Egito surgia a primeira literatura de passatempo e a primeira poesia mundana, né, que não tinha a ver só com a parte religiosa. A Mesopotâmia já experimentava o seu renascimento, os filólogos de Acade, o grande reino do Eufrates inferior, compunham a primeira gramática e o primeiro dicionário bilíngue, olha para você ver. A lenda de Gilgamesh, as lendas da criação e do dilúvio dos antigos sumérios escritas em acádio, a língua do mundo dessa época, que era muito forte o acádio, tornaram-se epopeias repletas de emoção e dramática. Então, às vezes, as pessoas já estavam começando a conhecer línguas diferentes e passando até os escritos. Ao longo das costas do Mediterrâneo encontra-se as ricas cidades marítimas dos fenícios. A Fenícia inicia então um tipo de escrita que irá formar a nossa escrita atual. Mas no Crescente Fértil e no reino dos faraós era cultivado um outro tipo de escrita, que era a escrita dos cuneiformes, né, do Crescente Fértil, e do aeroglifo, que eram sinais do Egito.
Os médicos egípcios guiavam-se por livros de receitas para preparar os seus remédios de plantas de valor curativo comprovado. Os cirurgiões discorriam entre si sobre conhecimentos anatômicos. Então, isso já havia uma medicina naquela época. Os matemáticos da Terra do Nilo conseguiam, pelo método empírico, fazer o mesmo cálculo dos lados do triângulo que só meio milênio depois o grego Pitágoras fixaria no axioma que leva o seu nome. Ainda dentro da ciência e tecnologia, os engenheiros da Mesopotâmia resolviam, com base na prática, o problema do cálculo do quadrado. Os astrônomos determinavam-se bem que é serviço da astrologia, mas baseados em observações exatas as órbitas dos planetas. É claro que toda ciência acabava se envolvendo com religião naquele período. O intercâmbio de conhecimento provido do comércio e da migração aumentava as possibilidades. Era um início, né, de uma ligação entre povos. Não no nível atual, era só daquela época. Né? Não tinha tecnologia naquela época de avião, de internet, de telefone, de rádio, de televisão. Não existia nada disso, é claro. Né? Conforme a tradição judaica, foi Abraão que levou os conhecimentos matemáticos e da astrologia para o Egito. Olha que interessante. Na verdade, o Abraão histórico, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele depois. A geografia política do tempo dos patriarcas, ainda nós podemos acrescentar que a Suméria pode ser o reino de unidade antes da divisão, e após a dispersão, logo veio o reino de Acade, surgindo o rei Sargão I. Profunda devia ser a paz e grande o bem-estar desse mundo do Nilo, do Eufrates e do Tigre, pois dessa época não se encontra nenhuma inscrição que falasse de grandes acontecimentos guerreiros. Mas no coração desse crescente fértil e poderoso, nas vastidões ofuscantes e áridas do deserto da Arábia, lá onde ele é banhado pelas águas do Oceano Índico, desencadeou-se um poderoso ímpeto, avançando para o norte, para o noroeste, para a Mesopotâmia, para a Síria e Palestina, uma avalanche de povos e tribos nômades de raça semítica, em ondas sucessivas, os amoritas ou ocidentais, pois era esse significado do seu nome e se espraiavam nos reinos do crescente fértil. Então os amoritas chegaram tirando toda essa paz. Os reinos da Suméria e Acade caíram em 1960 a.C. sob ataques obstinados. Os amoritas fundaram uma série de estados e dinastias. Uma dessas viria finalmente a atingir o seu predomínio, a primeira dinastia de Babilônia, o grande centro do poder em 1830 a 1530 a.C. Seu sexto rei foi o famoso Hammurabi. Hammurabi, contemporâneo de Abraão. Esse povo fez, inclusive, aquela lei que é a lei de Hammurabi, que alguns dizem que teria sido ligada aos 10 mandamentos. Nesse período de paz e prosperidade que nasce Abraão, entre uma das cidades do reino de Acade e Suméria. Mas na sua velhice ele experimenta já o início da formação dos impérios que iriam dominar a região. E provavelmente ele tem enfrentado até o início dos ataques amoritas, que tirou toda aquela paz e aquelas ligações entre aqueles povos. E aí começou a criar reinos guerreiros que queriam dominar uns aos outros. Já, é claro, deveria ter dominações, mas a história não tem documentos de grandes guerras nesse período. Nós então estamos a terminar, voltando a lembrar, ainda no período patriarcal, mas lembrando aí da nossa linha de tempo, né, com esse período patriarcal no meio do diluviano, pré-diluviano e o conquistador, que nós vamos falar na próxima aula dupla. Né? Então estamos a terminar agora, que Deus abençoe essa parte, né, da aula dupla. Nós estamos no Panorama da Bíblia, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus te abençoe, e se você acha que deve voltar, volte, porque eu falei bem rápido, né? E reveja, ouça de novo e você vai ver todo esse material. Deus te abençoe.